Hola gente, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Sí, qué bueno. Yo también estoy bien y aquí otra vez en la escuela para grabar una videoclase más para ustedes, siendo que es una resolución de actividades sobre los verbos en presente de subjuntivo, pero enfatice mucho más los verbos irregulares, ¿vale? Pero antes de ir al ejercicio, yo separé para que recordemos, ¿sí? Los verbos irregulares. Entonces voy a cerrar aquí. Así que bueno. Y voy a separar. Y para recordarnos, antes de las actividades, vamos a ver aqui. Então, vocês se lembram que eu falei para vocês sobre os verbos irregulares, tá? A gente viu duas videoaulas sobre o presente do subjuntivo, uma com verbos regulares, depois uma outra videoaula só com verbos irregulares e a última aula com um pouco dos dois. Então, eu trouxe outras coisas que não tinha no livro de vocês, complementei. Então, aqui, antes da gente ir para a nossa atividade, a gente vai só dar uma relembradazinha em alguns verbos, tá? Vamos lembrar aqui que os verbos irregulares, eles podem ter verbos com irregularidade vocálica, que é o caso né, para mudar, por exemplo, de para ie, de o para o e, e assim por diante, que são essa lista de verbos aqui. E eu falei também na outra videoaula outros verbos que podem seguir essas mesmas regras desses verbos, tá? Coloquei aqui, né? Vamos lembrar que e para ie tem a lista de verbos, tá? Verbos terminados em R, do câmbio de I para IE, de O para o E. E os verbos de regularidade consonântica são aqueles que agregam, né, outras letras na conjugação, tá? Que eles ganham geralmente no presente do indicativo, mais que no presente do subjuntivo. Isso aí vai seguir para todas as pessoas, tá? Diferente do presente do indicativo, porque quando eu expliquei para vocês, isso aí só ocorria em algumas pessoas, né? Não ocorria em todas. Então, aqui ele colocou o verbo poner, o verbo conocer e o verbo construir, que no caso aqui o poner ganha a letra G como verbo hacer, né? O conocer, como tem o verbo traduzir, o verbo terminados em hacer, ser, o ser e o sir, eles ganham a letra Z aí no meio. E esses verbos aqui, né, no caso aqui o verbo construir e outros verbos diminuir, distribuir, eles trocam o I pela a letra Y, que no espanhol a gente chama de J ou Y, tá? E vimos também sobre as modificações ortográficas, né? Por exemplo, verbos que terminam em CAR, mudam o C para o que é acercar, chocar, convocar. O Z para C, alcance. Né? O G para GU, que é uma questão que é fonética, tá? Vencer, exercer, o Z, C para Z, G para J, GU para G, tá? E os verbos com irregularidades próprias, né? Os verbos haver, ir, saber, hacer, né? Que vocês têm que conhecer essas conjugações e os verbos decir, caber, ser e ver. Então, agora a gente vai para a atividade, tá? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, aqui a gente tem uma atividade com o presente do subjuntivo, só que aqui pouquíssimos verbos regulares. A maioria aqui são os verbos irregulares que a gente vai analisar e vai ver a conjugação de cada um deles dependendo do verbo, tá? Se ele sofreu se ele é um verbo de irregularidade própria, se ele é um verbo de câmbio consonântico, se é de câmbio vocálico, né, daquele da ditongação. Então, a gente vai analisar cada frase dessa que eu já respondi, tá? Então, aqui na letra A, o que ele está pedindo, né? Primeiro, completa as frases com el presente de subjuntivo. Então, aqui na letra A tem espero que Luís pueda visitar-nos este verano. Aí eu coloquei aqui verbo poder. Pueda, por que é pueda? Ó, o verbo poder é um verbo que sofre sofre uma ditongação. Né? No caso aqui, ele troca o O por o E. Isso vai ocorrer em todas as pessoas, diferente quando a gente conjuga ele no presente do indicativo. Então, por que é pueda? Porque o sujeito aqui é Luís, tá? Terceira pessoa do singular, él. Então, espero que él pueda visitar-nos este verano, tá bom?
Na letra B, quizás podáis ayudarme con estas invitações. Aí tem aqui, vosotros poder. Também é o verbo poder, tá? Só que quando ele é conjugado no presente do indicativo, no vosotros, que é a segunda pessoa do plural, ele vai ficar exatamente essa forma aqui, podais, que eu pueda, que tu puedas, que ele pueda, que nosotros podamos, que vosotros podais, que ellos puedan, tá? Então ele não vai sofrer irregularidades na primeira pessoa e nem na segunda pessoa do plural, como também ocorria no presente do indicativo, tá? Aqui, letra C. Espero que Miranda traduzca estas canciones para ti. Então, aqui temos o verbo traduzir, né? O verbo traduzir, ele é com C, só que pela regra, né, que eles trocam, né, aquele negócio lá do ganho consonante, o câmbio, na verdade, ele cambia o consonântico, ele troca o C pelo, ele ganha, aparece ganhando um Z. Então, aqui, traduzca, tá? Falei para vocês, verbos terminados em ser, o ser e o sir, como aqui, traduzir, eles vão ter aquela regra de que eles vão ganhar uma letra Z, tá? Então, aqui, Miranda é a terceira pessoa, por isso que é traduzca. Se a gente for conjugar, que eu traduzca, que tu traduzcas, que ele traduzca, que nosotros traduzcamos, que vosotros traduzcais, que ellos traduzcam. Então, esse Z, ele vai acontecer em todas as pessoas, tá? Letra D. Dudo que tu hermano venda este piso com la crisis del mercado imobiliário. Então, a gente tem o verbo vender. Primeira coisa, tu hermano é o sujeito, tá? Terceira pessoa do singular. O verbo vender é um verbo regular. Então, aqui, venda, que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nosotros vendamos, que vosotros vendais, que ellos vendam. Então, aqui não tem nenhum segredo, né? Ele é um verbo regular. Bom, não vai mudar em nada assim, só a gente saber conjugá-lo no presente do subjuntivo, tá bom? Na letra E, no creo que el gobierno vaya a subir los impuestos nuevamente. Aí aqui, gente, verbo ir. O verbo ir, gente, é aquele verbo que está naquela lista que cada verbo tem uma irregularidade própria e você tem que saber a conjugação desse verbo. Além do verbo ir, eu tenho o verbo hacer, eu tenho o verbo haber, tá? Então, vocês têm que saber qual é a conjugação desse verbo. Então, aqui, primeira coisa, quem é o sujeito? Gobierno, el gobierno, tá? Verbo ir, vaya, porque a conjugação dele é que yo vaya, que tu vayas, que él vaya, que nosotros vayamos, que vosotros vayáis, que ellos vayan. Eu posso pronunciar essa letra J, que é o Y, também com som assim, J, que yo vaya, que tu vayas, que él vaya, que nosotros vayamos, que vosotros vayáis, que ellos vayan, tá? Então, dependendo do lugar, você pode pronunciar essa letra Y com som de I ou com som de J, com esse som assim, J, tá? Então, aqui a conjugação dele é essa. Letra F. Es genial que podamos compartir estos momentos juntos. Entonces, aquí el sujeto es nosotros y el verbo es el verbo poder. Então, aqui, como o sujeito não está explícito, né? A gente tem que colocar entre parênteses quem é o sujeito que a gente tem que conjugar o verbo, né? Então, aqui é nosotros. O verbo poder, a gente já conjugou aqui nos primeiros itens, né? Tanto na letra A como na letra B. Então, aqui, vosotros podamos. Então, o certo é esse, não é podemos. Podemos é no presente do indicativo. Aqui a gente está no presente do subjuntivo, tá? Na letra G, te aconsejo que cambieis de comportamiento delante de los invitados. Entonces, aquí tenemos el vosotros y el verbo cambiar. Mira que aquí también, como la anterior, no hay el sujeto que está explícito. Entonces, yo tuve que poner cuál es el sujeto para que podamos
conjugar correctamente este verbo, el verbo cambiar. Entonces, que yo cambie, que tú cambies, que él cambie, que nosotros cambiemos, que vosotros cambiéis, que ellos cambiem, tá? Então, a forma dele é essa no vosotros, ó. Cuidado com o acento também que tem que colocar. Letra H. Es importante que los niños tengan una distracción para las vacaciones. Aí aqui temos o verbo tener, que é o verbo ter no português. O verbo tener, gente, ele é um verbo que está naquela lista, naquela tabela de verbos que possuem regularidade própria, como o verbo ir, tá? Então aqui, e ele também pode até posso até classificá-lo, não, ele não é ele não é daqueles que têm uma irregularidade própria, ele é um que ganha a letra G, tá? Como o verbo hacer, que é haga, tá? Então aqui, tengan, você vai mudar aqui para o G. Então, que yo tenga, que tu tengas, que él tenga, que nosotros tengamos, que vosotros tengáis, que ellos tengan. Então, aqui, o sujeito é quem? Los niños, está na terceira pessoa do plural, por isso que eu conjuguei o verbo na terceira pessoa do plural, porque o sujeito ele já está ali na frase. Diferente daqui do vosotros, que eu tive que conjugar porque o sujeito não estava explícito, tá? Mas aqui nessas frases, a maioria dessas frases, o sujeito ele vai estar lá na própria frase, tá? Mas assim, quando vocês encontrarem uma questão que precisa completar com verbos num determinado tempo verbal, então observem, quando está só o verbo sozinho ali, significa que o sujeito ele já vai estar lá na frase. Então, quando tem o verbo mais o sujeito, mais um pronome, né? Então, o que significa que você vai ter que conjugar exatamente naquela ali. Por quê? Porque o sujeito ele não vai estar exposto ali, não vai estar explícito, tá? Então, na letra I, te advierto que hagas tus tareas de casa con antelación. Ou seja, o verbo hacer também é um verbo que, né, um verbo irregular, e a forma dele vai ser que yo haga, que tu hagas. Tia, mas por que aqui, olha, cadê o sujeito aqui, gente? Olha, te advierto tus tareas. Então, já dá para saber que aqui é um tu. Mesmo que o sujeito ele não esteja ali explícito, mas pelos esses pronomes que aparecem aqui, ó, o te e o tus tareas, a gente já entende que ele está falando de um tu. Então, ó, que yo haga, que tu hagas, que él haga, que nosotros hagamos, que vosotros hagáis, que ellos hagan, tá? E na letra J, nos gusta que os professores quieran desarrollar classes mais interessantes e o verbo é querer. Então aqui, ó, também o sujeito já vai estar aqui. Los professores, ellos, vamos a conjugar o verbo querer en la tercera persona. Que yo quiera, que tú quieras, que él quiera, que nosotros queramos, que vosotros queráis, que ellos quieran. Então aqui, né? Ele vai sofrer, sim, um processo chamado de ditongação, tá? Então, gente, olha, cuidado com esses verbos irregulares. Estudem esses verbos irregulares, tá? Não é difícil. Tem muita coisa a ver com o presente do indicativo. Só lembrar dessas regras do presente do indicativo, tá certo? E façam as atividades do livro, tá? Que eu já deixei lá na agenda, aliás, já deixei não, vou deixar na agenda lá bem bonitinho, tá? E não deixem de ter uma rotina, para não acumular atividades, porque não tem só meu conteúdo, vocês sabem disso, tem vários conteúdos de vários professores, então, se vocês deixarem acumular, vai ficar muita coisa para vocês estudarem, tá bom? Te deseo besito, muchos abrazos a distancia, entonces muchas gracias y hasta la próxima clase.